E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa com as aplicações de integrais. Ainda estudando volumes pelo método das seções planas transversais. Seguindo para o nosso quarto exemplo. Assim como na aula anterior, vamos fazer algo similar, tá? Representar graficamente e calcular o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 1 e pela superfície de equação z igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9. Adiantando, aqui ainda se trata de um paraboloide, mas não teremos mais um paraboloide circular, e sim um paraboloide elíptico, para quem lembra dessa equação lá da geometria analítica. Qualquer dúvida, o que podemos fazer? Vamos até o nosso GeoGebra, querido, nossa tecnologia. Vamos conferir o esboço, mas o esboço é praticamente igual, inclusive olhando de perspectiva, seria igual ao esboço que fizemos na aula anterior. Mas enfim, vamos ao GeoGebra, que lá nos dará mais detalhes dessa superfície, dessa figura tridimensional. Vamos lá e voltamos com o desenho para que possamos implementar os nossos cálculos. Se liga. E aí, pessoal, vamos fazer mais uma questão aqui utilizando nossa tecnologia digital, o GeoGebra, beleza? Agora com sua visualização 3D como suporte. Lá do enunciado temos a equação z igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9, que da geometria analítica sabemos que se trata, assim como na questão anterior que já fizemos na aula passada, de um paraboloide, porém é um paraboloide elíptico. Vamos fazer essa comprovação aqui e enxergar melhor ainda o gráfico para depois retornarmos e concluirmos o cálculo do volume. Z igual a x ao quadrado sobre 4 mais, o que foi que eu fiz? Eu dei Enter antes, deixa eu apagar aqui. Pronto, vou escrever de novo. Z igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9. Foi projetado, tá? Eu já tinha deixado a janela de visualização 3D aberta, diferente do que fizemos antes, porque já vai ser corriqueiro para a gente nesse momento. E a projeção ficou aqui enorme, tá? Eu posso diminuir o zoom para enxergar melhor. Eu posso mover essa janela para posicionar melhor também, tá? Basta vir aqui nessas ferramentas, ó. Vou diminuir para que eu possa enxergar melhor a situação e movimentar. Não, eu quero movimentar a posição no meu sistema cartesiano 3D. Pronto. E agora eu posso movimentar e enxergar facilmente um paraboloide também, porém no formato de elipses, para as seções que eu considerar em relação ao eixo Z. Por falar nelas, basta considerar um Z igual a K. Lembrando que a questão pede o volume limitado entre o plano Z igual a 1 e o paraboloide. Se eu traçar o Z igual a 1 de novo e ampliar para poder enxergar melhor de novo, deixa eu diminuir a ampliação e mover para cá para posicionar melhor e poder ampliar mais. Pronto. Deixar aqui. Tudo bem. Manipule para que você enxergue de maneira confortável. Deixa eu manipular mais. Pronto, deixar aqui, que aí eu vejo. Deixa eu diminuir o zoom. Deixar aqui. Pronto, tá bom. Agora eu vejo melhor. Deixa ele aqui. Inclusive, como fizemos na aula anterior, vou considerar a interseção entre as duas superfícies, o plano. Obviamente, nós temos uma elipse, como já falamos. Se eu esconder esse plano, temos a limitação. A tampa do meu copo é elíptico, tá? Tá aqui bonitinha, a visão de cima, ok? E se eu considerar os planos Z igual a K, assim como fizemos anteriormente, cria-se o controle deslizante, limito essa variação de 0 até 1, 1 porque eu quero o máximo de cortes até o 1,
E 0 porque abaixo disso eu não tenho interseção com a superfície. A gente consegue perceber facilmente observando aqui o registro gráfico. Pronto, fechei. Então, manipulando o controle deslizante, eu tenho esses cortes, que para enxergar melhor esses cortes, eu considero também a interseção entre esse plano Z igual a K e a superfície, eu teria os vários cortes. Olha que nem fizemos na aula anterior. Tudo bem? Vários cortes. Vista de cima, os vários cortes. Tudo bem? Vou esconder o plano também e deixar só os cortes, para que a gente possa ver apenas as seções planas transversais formadas, que são as elipses. As seções planas agora são elipses. Tudo bem? Beleza. Bom, eu posso inclusive ter a visão 2D dessas seções planas colocadas aqui no meu plano cartesiano através do que? Considerando a equação e fazendo o z igual a 1k. Daí teremos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1k. Tudo bem? Só que eu fiz essa criação na janela 2D. Eu quero fazer essa criação na janela 3D. Selecionar, na janela 2D. X, apesar de que eu poderia manipular ali nas propriedades e deixar, mas eu vou refazer. Mais y ao quadrado sobre 9 igual ao k. Pronto, aí a criação vai acontecer aqui e do mesmo jeito que fizemos na aula passada, a projeção acontece no plano XOY, tá? E aí eu tenho as várias elipses mediante os cortes que eu considero. E aí são as projeções dessas elipses no plano. Posso pensar em colocar o rastro, que aí ao movimentar eu tenho as várias elipses traçadas aqui, ó. Olha que bonitinho. São chamadas curvas de nível. São projeções das seções, é como se eu estivesse amassando o meu sólido a partir do plano Z igual a K. E aí no plano Z igual a K eu tenho uma elipse máxima de eixo maior de menos 3 a 3 no eixo Y e eixo menor de menos 2 a 2 no eixo X. Tudo bem? Enfim. Então, eu tenho basicamente essa situação visual. Já conseguimos observar as seções planas pelos cortes Z igual a K. Vamos então fazer a complementação dessa observação no quadro e efetivar o cálculo do volume limitado por esses sólidos, o paraboloide elíptico e o plano Z igual a 1. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vindo na nossa tecnologia, estamos aqui com o esboço, né, da situação. Faltou apenas considerar o nosso plano que limita, tá? Que limita, então eu não vejo isso aqui, porque é como se fosse uma tampa, beleza? Enfim, tudo começa a ver a partir daqui, por exemplo. É como se eu estivesse saindo com o eixo Z a partir do plano, a partir desse local, que inclusive vale o quê? 1, né? Ainda temos uma situação similar à anterior, que é de um sólido limitado no intervalo de 0 a 1. O meu A é 0, o meu B é 1. Temos esse intervalo e, portanto, de forma obrigatória, esse intervalo em Z, e, portanto, de forma obrigatória, vamos considerar as seções transversais ao eixo Z, tá? Essas seções são dadas por quais figuras? São essas figuras. E agora, diferente das seções transversais, inclusive não costumo escrever esse nome, mas eu vou escrever para que a gente, né, se acostume. As seções transversais, ou simplesmente seções, nesses casos, elas são que figuras? Elipses. Por que você enxerga isso? Vixe, elipses, desculpe. Então, por que você enxerga isso? Porque se eu substituir esse Z por K, são vários momentos K, tá? O raio aqui é um raio que eu já vou indicar qual é esse raio. Não vou marcar aqui não. A gente vai observar
né, no momento de considerar a superfície de nível. Se liga. Então, se eu faço Z variar, como já observamos no GeoGebra, eu vou ter elipses com centro na origem, tá? Com centro em 0, 0 e K, tá? Vamos escrever. Se eu fizer, por exemplo, o Z igual a K, né? Como já falamos lá no GeoGebra, eu teria equações escritas desse jeito. X ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 9 igual a 1K. E, portanto, se eu dividir tudo por K, ainda não está no formato da elipse, eu terei x ao quadrado sobre 4K e y ao quadrado sobre 9K igual a 1. Agora sim, eu terei elipses com centro. Essas elipses têm centro em 0, 0 para x e y e K, que é o Z igual a K. A cada momento aqui de corte, eu estou considerando os planos Z igual a K. E quem é o A dessa elipse, por assim dizer, e o B? Ou seja, quem são as medidas do semi-eixo menor e maior? A medida do semi-eixo menor, suponhamos que eu considere de um dos semi-eixos, tá? Do semi-eixo menor é o que está embaixo de x, e aqui é o menor valor, tudo bem? Mas, então eu poderia considerar A como semi-eixo maior, e aí seria o quê? 3 raiz de K, que é a raiz quadrada disso, e o semi-eixo maior, perdão, esse é o maior, e o semi-eixo menor seria o que está abaixo do x, ou seja, 2 raiz de K. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre elipses. Elipses em geral, eu tenho esse formato. Nesse caso, eu teria uma x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Mas eu poderia ter o contrário, né? Porque depende da equação que é ofertada por você lá na geometria analítica, tá? Eu prefiro não me angustiar com quem é o A, quem é o B, onde está cada um. O que importa é, sempre tem um A e um B ao quadrado, embaixo das variáveis x ao quadrado, y ao quadrado, quando a elipse tiver esse formato, né? Esse formato simples. De maneira mais genérica, eu posso ter uma elipse no formato x menos x0 ao quadrado sobre um a ou um b ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre um a ou um b ao quadrado. Enfim, tá? Inclusive você pode usar o GeoGebra e deve para poder observar a partir das equações o comportamento gráfico dessas curvas, tá bom? Mas enfim, qualquer dúvida, abordamos elipse em outro momento das nossas aulas, ainda aqui no estudo de integração, quando estávamos vendo área. Inclusive, é isso que nós necessitaremos, porque no momento que estávamos vendo área, provamos, né, quando estávamos estudando curvas paramétricas. Parametrizamos a elipse e descobrimos que uma elipse no formato qualquer, que tenha semi-eixo A e B, a área será calculada fazendo a medida do semi-eixo A vezes a medida do semi-eixo B vezes π. Tá? Para qualquer elipse que tenha esse formato ou similar, x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, ou x menos 1k ao quadrado e y menos 1h ao quadrado, que acho que foi isso que vimos na questão, nós deduzimos que a área dessa elipse, tá, só tem preocupação com o quê? Com o tamanho dos seus semi-eixos, semi-eixo menor e semi-eixo maior, tá bom? Não me preocupando onde está o centro dela. Então essa daqui, por exemplo, onde o centro é em 0, 0, continuaria tendo a mesma área, AΠ, ABΠ, tá? Ou πAB, tanto faz. A ordem não importa aqui, beleza? Se liga. E por que eu estou lembrando disso? Porque eu vou precisar
da área da seção. Para complementar, como já falamos, isso aqui é um paraboloide elíptico, tá? Porque as seções transversais são formadas por elipses a partir do eixo Z ali, tá? Se eu cortar em outros eixos, no eixo X e no eixo Y, eu vou ter parábolas, então paraboloide elíptico. Isso lá da geometria analítica, beleza? Enfim, então, o volume pode ser calculado mediante que relação? Como as seções eu estou andando em Z, eu vou calcular em função da variável Z, a minha integral. Então, será integral de quem? De 0 até 1, da área, em Z, que é a área da seção, dz. Tá? Bom, de maneira simples, qual é a área para essa elipse? Logo, qual é a área para essa elipse? Já aproveitando que Z é igual a K, que são os cortes que eu estou considerando, como a medida do semi-eixo menor é 3 raiz de K, escrevendo isso em função, ou maior nesse caso, né? Nesse caso é o maior. Enfim, vamos considerar A como maior, B como menor, para que a gente não fique confuso. Como eu falei, não importa. O que importa é que aqui embaixo eu tenha tanto a medida do semi-eixo menor quanto a do semi-eixo maior. Menor é o menor número, maior é o maior número. Enfim, se liga. Então, como eu escrevi Z igual a 1K, eu posso retornar essa ideia, porque eu quero a área em função de Z. Tá? Z igual a K só para significar que eu vou fazer momentos de parada no eixo Z. Plano Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3. Aqui não, vai de 0 a 1. Z igual a meio, Z igual a 2/3. E aí vai. Beleza? Então, a área em função de Z será dada pelo quê? πAB ou ABπ. Tá? Podemos fazer direto, em vez de calcular a integral para determinar a área da elipse. Já vamos usar esse resultado como fixo, como se fosse a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Tá bom? Então, a área da elipse, ABπ, já em função de Z, pode ser escrita como 3 raiz de Z, trocando K por Z, vezes 2 raiz de Z, vezes π. Ou seja, a área em função de Z é dada por 6πz. 3 vezes 2 raiz de Z, vezes raiz de Z, vezes π. Beleza? Então, o volume pode ser calculado, a integral que menos me dá trabalho, geralmente no cálculo de volumes. Então, isso será a integral de 0 a 1 de 6πz dz, que é 6π, que é a constante, z no intervalo de 0 a 1. Ou seja, 6π, jogando 1 dá 1, jogando 0 dá 0. Então dá só 6π unidades de volume. Essa é a resposta para o volume ilimitado entre o plano e a superfície, tá? Como se tivesse um copinho elíptico e eu fechei. Eu quero saber quanto de água cabe naquele copinho, por exemplo. Tá bom? 6π unidades de volume, ok? Eu observei lá com o GeoGebra o comportamento da figura, observei as seções transversais, que são elipses, considerei essas seções por cortes, Z igual a 1K no eixo Z espacial, tá bom? E aí eu observei que as elipses têm esse comportamento de equação, x ao quadrado sobre um 4K e y ao quadrado sobre um 9K. Tirei que A e B, a partir daí, que são medidas dos semi-eixos, equivalem a esses valores. Por quê? Porque para calcular a área de uma elipse, eu preciso da medida dos semi-eixos. E por que eu tenho que ter a área da elipse? O volume será integral no intervalo de A até B da seção, da área da seção, andando naquele eixo, que nesse caso é o Z, tá bom? Então vou ficar por aqui, finalizamos mais uma aula, mais um exemplo. Próxima aula eu venho com mais um exemplo de volume, ainda por esse método, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu, e até a próxima aula. Valeu!